eu comecei a ver o que fazia a pessoa renovar. Porque mais renovada, ele ia ficar mais na minha mentoria, eu tinha menos um churn, mas ao mesmo tempo ele ia fazer mais 6 em 7 e o meu negócio ia prosperar. Até porque quanto mais resultado ele tem, mais essas mentorias, mais lucro e margem elas têm, né? Então, funcionava. E aí eu comecei a entender, comecei a fazer uma pesquisa com esses mentorados, que foi massa, o que fazia ele renovar. E eu achava que era satisfação. Mas não, cara. O que fazia ele renovar não era satisfação. Se você pudesse, né, classificar prioritariamente, você é mais gestor, você é mais vendedor, você é mais de produto? Eu tive fases na minha vida, mas eu comecei a ser muito mais vendedor. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Eventualmente, se você quiser construir uma parada que dure anos, você tem que ser um cara foda de produto. Eu resisti ser foda de produto. Isso tá aí, um cara tem os CEOs de produto, sei lá, o Elon Musk, não tem marketing, não tem departamento de marketing na Tesla. Ele só foca no produto. É um cara, produto 100%. Zero marketing. Não gasta um centavo com marketing, aquela montadora. Então é zero marketing, só produto, o marketing dele é o produto. O próprio Steve Jobs talvez tenha um cara mais de produto. Muita gente fala que ele era o gênio do marketing, mas eu acho que ele era o gênio do produto. Enfim, com o tempo eu não pensava nisso. Nos últimos 4 anos eu fui um cara que dedicou muito da energia e capital da minha empresa em produto, até para uma visão, né, de se você quer construir a casinha dos 3 porquinhos de tijolo, quer ter sucesso daqui a 10 anos, sim, depois da invenção das mídias sociais, você tem que ter um produto que funciona. Então, e aí foi louco, assim, porque quando eu comecei a dedicar em produto, eu comecei a gostar de dedicar em produto, porque você acaba melhorando, você acaba tendo resultado, e você quer sempre fazer mais daquilo que você tem resultado, e menos daquilo que você não começou, que você tem menos resultado. Então, por muito tempo fui de produto, então agora eu tô numa época que meus produtos estão hiper calibrados. Eu cheguei numa neura de fazer essas análises que eu tô te falando. Imagina montar a estrutura para fazer isso que eu tô te falando. Cara, o termo que você usa não é um termo que 99% nem entende o que é uma meta-análise, pô. Pois é. Isso é ciência, cara. Isso é estatística. Isso é modelo design metodológico de pesquisa, cara. E era muito louco, assim, que surgiu o jeito que... Cara, você sabe qual que é a parte... Inclusive, você que é um cara que estuda o ser humano, você sabe qual que é a parte do ser humano que mais causa dor, uma sensação de dor mais incontrolável, que dói mais? Qual que é a parte do corpo que dói mais? Você que é um cara atleta? A parte do corpo que dói mais? Não sei, mas eu vou pensar aqui, vou dar vai ser um chute. A parte do corpo que dói mais? Dente. Não. Desculpa trabalhar seu vídeo, mas se você gostou desse conteúdo e ele de alguma forma te ajudou, eu tenho uma coisa que vai te ajudar ainda mais. Nos dias que estão aparecendo aqui na tela, eu vou dar um curso gratuito de empreendedorismo digital. Lá eu vou ensinar como criar um negócio digital do zero que seja capaz de faturar R$100 mil em 7 dias, mesmo que você não saiba o que vender e nem saiba por onde começar. E se isso te interessa, basta escanear o QR Code que está aqui do lado ou clicar no link da descrição desse vídeo para você se inscrever gratuitamente. Agora pode voltar para o seu vídeo. A gente se vê lá. É o bolso. Mexe no bolso. Brincadeiras à parte, era engraçado que nessa quando a gente começou... Porra, velho. Muito bom isso, cara. Inclusive, eu aprendi isso com um cara chamado Larry Granville. Ele aprendeu com o pai dele. Eu levei muito a sério. Eu falei, cara, dente. Eu pensei, eu passei pelo estômago, pela cabeça... Agora acho que é dor de dente. Total, gente, é o primeiro podcast que ele faz comigo. Daqui a pouco ele vai acostumando. Mas aí, o que aconteceu? Eu entrei numa neura que o cara entrava na mentoria e o 6 em 7 é um processo que começa e não tem fim. A masterização não tem fim. Então ele começa no 6 em 7, depois vai pra faixa preta, 2 milhões por ano, depois 10 milhões por ano, depois 10 mais. Enfim, eu tenho a jornada inteira. Até mais do que isso. E aí, eu comecei a ver o que fazia a pessoa renovar. Porque mais renovado, ele ia ficar mais na minha mentoria, eu tinha menos um churn, mas ao mesmo tempo ele ia fazer mais 6 em 7 e o meu negócio ia prosperar. Até porque quanto mais resultado ele tem, mais essas mentorias, mais lucro e margem elas têm, né? Então, funcionava. E aí eu comecei a entender, comecei a fazer uma pesquisa com esses mentorados, que foi massa, o que fazia ele renovar. E eu achava que era satisfação.
Então a gente pensou em criar métodos de satisfação. Um deles, um clássico, não sei se vocês executam aí, é o NPS. Vocês fazem NPS no curso de vocês, o cara dá a nota, tem a metrificação. Mas não, cara, o que fazia ele renovar não era a satisfação. Eu não tô falando que não era correlacionado, mas a correlação era muito pequena. Tá. Então, é clássico, você foi para Fernando de Noronha, cara, Fernando de Noronha é fantástico, e aí, você vai voltar lá? Não. É diferente, você pode dar um NPS de 10 para Fernando de Noronha e não necessariamente voltar. Acontece com Paris também. Vi a Torre Eiffel, linda, maravilhosa. Vai voltar? Não, eu vou para Roma agora. Então, a métrica que causava renovação não era isso. Então, às vezes, por exemplo, eu conseguia aumentar o meu NPS. Classicamente, quer aumentar o NPS? Dá um presente surpresa para alguém. Quando ele não está esperando, inclusive com a patroa em casa. Chega lá com um presente que não é aniversário, não é Páscoa, não é Dia dos Namorados. Cara, chega e dá um presente Dia dos Namorados. Difícil de acertar, ela já espera isso. É obrigação, é mais que obrigação. Saquei. Tem que postar a fotinho lá, né, no Instagram, senão dá ruim. Sim. Entendeu? Tem que fazer as paradas, tem que fazer todo o protocolo. E não faz mais que obrigação. E no final, ai, que legal, mas não. Chega num dia, nada a ver, compra uma coisa legal, que só você entende que significa pra ela. Bom, satisfação lá em cima, porque ela não esperava. Então eu chegar a dar um presente inesperado para minha audiência, funcionava um livro. Dava um livro que modificou a minha vida. Se fosse um livro raro, se fosse um livro da gringa, se fosse teve uma época que eu criei uma edição que não vendia no Brasil. A edição estava esgotada, e chamava Ideias que Colam. Aí o cara, você não vende, já traduzi, mas não deu certo. Ligamos para a editora. Pô, eu compro 3.000 cópias. Aí eu imprimo, tipo, e vendi, dei pra essa satisfação lá em cima e tal. Não era o que fazia eles se renovarem. Dava o efeito Fernando de Noronha. Eu chamo isso do efeito Fernando de Noronha. É fantástico, mas não é, talvez não seja uma coisa que você conheceu. E aí a gente descobriu que uma coisa fazia renovar. A única coisa que tinha uma correlação, um reloginho. O quanto ele tinha crescido naquele ano. Quanto mais resultado ele tinha. E nisso foi massa, porque a gente conseguia alinhar a métrica de crescimento da empresa. Então, foi aí que surgiram as análises de lançamentos, os implementation days, alguma coisa assim. Não é para, na hora, eu falar na carta de vendas. Muitos dos entregáveis que a gente tem nesse programa não é... Cara, o melhor jeito de você melhorar seu produto é você transformar ele numa espécie de recorrência. O melhor jeito, e eu acho que é mais justo... Peraí, fala de novo. O melhor jeito de você, naturalmente, fazer com que o seu produto fique melhor a cada ano, inevitavelmente, é transformar ele numa recorrência, que é uma recorrência anual. Por quê? Porque se você não transforma numa recorrência, se o produto não é melhorado a cada ano, a pessoa não renova. Porque é o seguinte, dá o efeito Dia dos Namorados. O efeito Dia dos Namorados, foi bom, mas o ano que vem vai ser a mesma coisa. Então não renova, já aprendi, já vi Fernando de Noronha, já vi a Torre Eiffel, não melhora. E aí quando você transforma numa recorrência, você vai ter uma galera que vai sair. Fala assim, cara, como é que eu faço eles ficarem mais? Geralmente a resposta, pelo menos a resposta que eu encontrei naquilo que eu faço, era melhorar o produto. E era massa, porque aí a empresa, eu podia investir. Porque eu sabia que aquele investimento tinha um retorno. E a PJ precisa disso. Sim. Além da paixão. Tem gente que melhora só por paixão. Mas se você começar a metrificar... Então, quando você transforma o seu produto numa recorrência, não tem fim. É inevitável que você vai melhorar o produto. Porque aquela parte do ser humano dói. Quando um cara não renovar, vai doer. De verdade. Vai doer em todo mundo da empresa. Então todo mundo da empresa vai estar alinhado com esse negócio. E foi aí que a gente começou, foi o grande salto, o meu maior salto, assim, foi isso. E eu não fiz isso com a fórmula ainda. Eu fiz isso com a mentoria porque era mais fácil de eu calibrar, né, mais ao vivo. E eu tinha mais retorno também. Certo. Então isso dava mais retorno. Então foi aonde a gente mais... E era massa que a fórmula também ajudou, porque depois de um tempo, os aprendizados a cada 1 ano, a cada 2 anos, a gente traz para a fórmula. Isso sai, ela ganha só de bônus. Mas foi por isso que a gente acabou melhorando muito.